Link Podcast, hoje com ela, Fabiola Gadelha. Olha que delícia para um bate-papo, para a gente trocar uma ideia, para você curtir com a gente e você vai conhecer ainda mais Fabiola Gadelha. Aqui no podcast, no nosso Link Podcast, Fabiola Gadelha como você nunca viu. É, isso aí. Tô amando, primeiro porque é com você, né? Obrigado. Eu amo demais. É um profissional inspirador, é uma pessoa realmente que a gente ama assistir todos os dias. É um cara que todo dia mostra inovação na TV. Parou. Não. A gente veio falar de você. E é um homem de Deus, é meu irmão, eu amo demais. E aí, sendo com você, eu fico mais em casa ainda. Que legal. Pode tirar roupa não, né, mano? Não, tira a roupa. Tá bom. Senão eu fico à vontade demais. Olha, as pessoas, sempre quando alguém vem me perguntar sobre as pessoas da Record, uma pergunta que eu ouço muito. Fabiola Gadelha, a Fabiola Rabo de Arraia, ela é daquele jeito mesmo? E eu falo, ela é 24 horas por dia daquele jeito. 6 horas da manhã, ela tá a mil, meia-noite ela tá a mil, sempre bem-humorada. Como é que você consegue ficar nesse bom... Você é sempre assim bem-humorada? É, sou virada no giraia. Isso aí é verdade. E assim, eu durmo bem, ainda bem, né? Eu durmo super bem, mas na hora que eu acordo, eu já acordo assim, pá, elétrica. E é de mim mesmo, sabe? E aí eu vejo, por exemplo, meu marido, tem pessoas que vai acordando devagar, né? Não, comigo não existe isso. Eu já acordo papou. E aí eu consigo sempre, a minha meta sempre é transformar um dia em 3. Então eu consigo fazer muita coisa, sabe? Porque eu sou muito assim mesmo. E isso é de mim. E aí eu fico pensando, gente, o povo manauara, o amazonense, ele é mais sossegado, né? Ele é mais tranquilão. Aí eu disse, eu tinha que sair de lá mesmo e vir para São Paulo, porque eu vim para a cidade certa. Aqui é mais agitado. É. E aí eu super me identifiquei porque eu sou agitada. Você gosta de viver? Gosto muito. Muito. O que é a vida pra você? A vida, para mim, é focada no amor. Eu sou uma pessoa que tenho como tema ser feliz e fazer os outros felizes. Porque eu acho que, principalmente depois dessa pandemia, mas era algo que eu já pensava antes. A pandemia ela só veio para confirmar isso no meu coração. É uma pergunta que eu sempre me faço. Por que Deus me deixa viva? Perante tantas mortes, por que Deus me deixou viva? Qual a minha missão hoje aqui? Por que Ele não me levou? Então, assim, é algo que eu penso todos os dias. Eu estou fazendo bem? Eu estou ajudando alguém de alguma forma? Né? O que realmente Deus quer da minha vida? Porque se eu não fizer a meta que não é minha, mas de Deus, não faz sentido eu estar aqui. A mesma coisa é no jornalismo, é no entretenimento, sabe? É num programa diário. Eu estou ajudando alguém, eu estou só informando, eu estou servindo. E nós, pessoas públicas, eu tenho uma certeza muito grande na minha cabeça que é isso. Nós não viemos para ser servidos. A gente recebe amor, a gente recebe audiência, a gente recebe muitas coisas. Mas a nossa missão, na verdade, não é ser servido. A nossa missão é servir. Então, a pandemia ela confirmou isso nitidamente no meu coração. Então, eu já acordo com isso. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Qual a minha missão? E é nisso que eu vivo. A vida, para mim, é isso. Ela é selada no amor. É distribuir amor, compartilhar o amor por onde quer que eu for. Muito bom. Então a gente vai ter hoje, né, o Link Podcast cheio de vida, porque ela é assim, ela é cheia de vida. E a gente vai conhecer um pouco mais. Você nasceu em Manaus, no Amazonas? Cabocla amazonense do pé rachado. Cunhaporanga. Como é que foi a sua infância? Como que era a sua família quando você nasceu? Então, a minha infância, Gotino, coisas que ninguém sabe. As pessoas falam, quem é teu pai? Eu falei, eu tenho 3 pais. 4, na verdade, eu tenho 4 pais. 4? É. Explica. Eu tenho o biológico, que eu descobri quem era meu pai mesmo depois que eu já tinha até meu primeiro filho. Eu tenho meu pai de criação, eu tenho o pai que me ajudou financeiramente, que pagou meus estudos, e que também eu tenho muito amor, uma pessoa que me ajudou a criar mesmo à distância, e o meu padrasto, que eu perdi na pandemia, infelizmente. Então, assim, 4 pais, né? Então, as pessoas, nossa, Fabiola, mas isso aí foi um problema para mim? Eu disse, não, eu me sinto privilegiada, porque eu tive vários. Enquanto alguém só tem um, eu tive muitos. E a minha mãe sempre foi muito guerreira, ela sempre fez esses 2 papéis. A gente teve uma infância, eu não digo sofrida, porque eu acredito que eu cresci já aprendendo muito.
E a minha infância, ela me ensinou para a vida. Porque a minha mãe, ela tinha que trabalhar para sustentar a gente. Então, eu me lembro da gente sozinho em casa, a gente tendo que se virar, a gente tendo que se arriscar no fogão mesmo, no fogo. Hoje, se acontecer isso, alguém vai denunciar no Conselho Tutelar, né? Mas essa era a nossa realidade quando a gente era pequeno, entendeu? Era eu limpando a casa, me lembro que uma vez eu alaguei a casa lavando o chão, porque eu queria agradar a minha mãe para quando ela chegasse encontrasse a casa limpa, porque ela não tinha condições de pagar uma secretária. E aí meu irmão falou, menina, aí teve que secar a casa toda. Então, assim, a gente se virava, a gente se cuidava, porque minha mãe precisava trabalhar. Mas a minha mãe, ela sempre se preocupou em dar um bom estudo, sempre se preocupou em dar boa alimentação pra gente. Sempre foi o foco dela. E mais do que isso, ela sempre ensinou a gente... eu cresci vendo minha mãe orando, de joelhos e tal. Então, a minha mãe sempre buscou isso, né? Buscou entender Deus. A minha mãe passou por várias religiões. Todas as religiões que tu imaginar, eu já passei, porque a minha mãe passou e eu ia junto. A minha mãe é teóloga, filósofa, e então é uma pessoa que busca. Então eu cresci vendo a minha mãe falar para mim que o principal era ser temente a Deus. E ela me mostrava essa força sendo sozinha, cuidando de nós, né? Primeiramente eu, Kleber e o Fabrício, nossos três, que são os 3 filhos dela, e depois a Isabel, que é a nossa quarta, que é a quarta filha, no caso, minha terceira irmã, que chegou. Então, a nossa infância, o povo diz, eu passei fome, eu fui sofrida. Não, a minha infância, ela não foi sofrida. Ela foi uma infância, eu sempre fui muito feliz, sempre fui muito alegre, e cresci aprendendo a me virar. Eu, com 12 anos, eu já queria ter meu salário. Aí eu vendia din-din, que eu não sei como é que vocês chamam aqui. Din-din? É um suquinho no saquinho. O que a gente geladinho. Geladinho. Sacolé, gelinho. Né? Então, chup-chup. lá é din-din. Então, eu botava a placa na frente de casa com 12 anos e eu vendia meu din-din e já fazia meu dinheirinho, sabe? Legal. Com 12 anos isso. Então, eu já tinha meu dinheirinho, ia pro centro da cidade, fazia minhas compras, comprava o que eu gostava. Então, eu sempre fui virada porque eu tive uma mãe muito exemplar nessa questão. Dizer, não vamos esperar não, o que a gente pode fazer por aqui, vamos fazendo. Então, foi uma infância que me ensinou muito. Tudo isso em Manaus? Tudo em Manaus. Eu casei, tive meus primeiros filhos, tudo em Manaus. Eu saí de Manaus para vir para São Paulo isso há 8 anos. Mas a minha vida toda foi em Manaus, com muito orgulho, a cidade que eu amo. Desculpa voltar num assunto. Pode voltar. Você falou que você conheceu... Só não vai fazer eu chorar. Você conheceu o seu pai biológico só depois? Como é que foi isso? Eu fiz DNA até. Eu fiz DNA, porque foi assim. A minha mãe, o meu irmão mais velho, né, é do pai que sempre ajudou a gente. E aí, financeiramente, eu sempre estudei em escola particular porque ele pagava. Ele tinha amor por nós e ele tinha amor por mim e pagava, mesmo sabendo que não era meu pai, que poderia não ser meu pai. Depois que eu tive meu filho mais velho, eu fiquei curiosa, porque eu cresci escutando aquela conversa de que a outra pessoa poderia ser meu pai, né? Mas eu não conhecia a família, mas não conhecia o meu pai mesmo. E aí, depois que eu tive o Adri, eu fui atrás de saber. E aí eu falei para minha mãe, eu fiz o DNA com o meu pai que me criou financeiramente, que me ajudou, deu negativo. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter certeza. Eu me lembro que quando eu fui... É porque eu não quero citar nomes para não expor. Mas quando eu fui com esse pai, que eu amo de paixão, ele esteve agora no meu casamento em São Paulo, e eu sou muito grata, porque ele foi um anjo que Deus usou, porque ele mesmo sem ter certeza, ele sempre... Ele me ajudou, né? Amor. Não só financeiramente, mas mesmo à distância, na medida do possível, ele me dava amor. E eu tinha meu pai de criação, que era meu padrinho, que também me dava muito amor. Então, eu não sentia falta, porque eu era rodeada realmente de amor. Eu sempre fui muito acolhida. E aí, quando eu fui lá com ele, eu disse, olha, eu quero saber quem é meu pai. Ele falou, deixa quieto, eu já me considero seu pai. Aí eu dizia, não, mas eu quero saber. O senhor pode fazer DNA comigo? Aí ele, posso. Aí eu fiz. Aí deu negativo. Eu me lembro que aí eu cheguei com a minha mãe chorando. Ô, filha, eu falei pra você que né, seu pai poderia ser outro. Eu falei, mãe, relaxa, eu só quero saber. Sabe por quê? Porque a senhora foi tudo pra mim. Aí eu vou chorar. Porque minha mãe foi tudo pra mim. Ela não me deixou faltar nada, nada. E eu fiquei com dó da minha mãe. Eu falei, mãe, eu não queria fazer a senhora sofrer, porque eu só quero saber. Eu preciso saber, né, se realmente é a outra pessoa, mas
a senhora cumpriu sua missão, mãe. Eu sou muito satisfeita. Eu não tenho mágoa, não tenho nada, eu só quero saber. E aí ela me abraçou, porque eu acho que o medo dela era que eu ficasse frustrada, ou que eu sentisse alguma coisa. E quando eu abracei sorrindo ela sabe, eu falei, mãe, a senhora foi tão batalhadora. Tirou um peso dela. Tirei um peso dela. E eu disse, mãe, a senhora foi tão batalhadora. A minha mãe é meu exemplo, a minha mãe é minha inspiração. A minha mãe passou por muita coisa. E você olha para minha mãe e você não diz que ela passou por nada disso, porque o sorriso dela é aqui, ó. Ela transmite alegria, sabe? É uma pessoa muito sábia. Então, assim, se eu te contar, se eu for contar coisas que eu passei com a minha mãe, até eu já trabalhando, nossa, tu vai ficar sério, Fabiola. Minha mãe, assim, é um exemplo de fé, assim, é uma coisa extraordinária. E aí eu abracei ela, sorri e disse, mãezinha, a senhora é tudo para mim, a senhora fez tudo por mim. Meu pai, Deus usou só para nascer a Fabiola, sabe? Ele foi usado ali para eu vir. Mas a senhora não deixou faltar nada, a senhora fez tudo, a senhora me ensinou o que é mais precioso, eu só quero saber. E aí depois eu fiz o DNA com meu pai biológico, que eu tenho contato com a família, conheci os netos. A gente já tinha, minha mãe sempre... A gente conhecia, vivia até perto, assim, né, em bairros próximos, mas eu não tinha mesmo, era muito contato. Sim. Né? E aí eu conheci, aí tudo certo. Então eu passei a ter meu pai biológico, né? Aí eu tenho meu pai de consideração, tenho pai de criação, eu tenho tudo quanto é pai. E é uma história que eu falo, porque as pessoas têm mania de sempre colocar as coisas como, ai, isso é um problema, isso me traumatizou, isso... Não. Tudo na minha vida que aconteceu até hoje foi para me tornar uma pessoa melhor. Você mesmo. conseguiu resolver bem isso dentro de você? Você é bem resolvida? Bem resolvido mesmo. Até porque realmente eu consigo perceber, eu consigo me colocar no lugar das outras pessoas. Eu consigo me colocar no lugar da minha mãe, eu consigo me colocar no lugar do meu pai biológico, eu consigo me colocar no lugar do meu pai de criação, e eu vi que cada um fez o que pôde por mim. Então, eu não tenho o que reclamar. Não tenho. Muito legal conversar com você. Se você está acompanhando aqui esse bate-papo, né? Essa história de vida da nossa Fabiola Gadelha, você pode seguir a gente aqui, né? Acompanhar a gente aqui no nosso canal, né? Clicar aqui no sininho também para receber notificação. Eu sempre esqueço, como é que é para falar? Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Ativar o sininho. Ativa esse sino aí, viu? É isso. Ô, Fabiola, e aí eu queria entrar já num momento que você começa a se destacar jornalisticamente onde você mora. Você vai entender o que eu quero dizer. Fugindo um pouquinho do eixo Rio-São Paulo, ou a gente pode estender aqui, Belo Horizonte, tudo. É difícil fazer sucesso nesse país trabalhando na televisão. E você começa a se destacar. Eu me recordo uma reportagem, eu não vou conseguir precisar o ano, mas você entrou num link comigo, eu fazia o programa à noite, e aí a gente falou, ei, essa aqui, ó, essa tem o borogodó, a gente fala assim, né? Essa daqui é do ramo, essa... E aí você começa a se destacar jornalisticamente. Só que, quando eu cheguei aqui, a Clarissa preparou o material e falou, você começou na carreira esportiva, no jornalismo esportivo? Como é que foi isso? Mano, foi uma negação. Foi a coisa mais ridícula do mundo. Foi. 6 meses para eu ter certeza que era uma área que eu tinha que passar longe. Mano, eu narrando um gol, não tem noção, não. Pensa aquele gol esganiçado, de irritar. E eu não entendia nada. Mas foi o primeiro estágio que eu consegui. Impedimento. Nada. Eu ficava do lado, quando eu ia cobrir um futebol, assim, né? Aí eu sentava do lado dos reservas. Eu dizia, mano, como é o nome disso? Ele, rebote. Eu, rebote. Não sabia nem pra onde ia, não sabia nada. Mas foi a primeira oportunidade que eu tive. E eu não digo não pra nada. Eu vou seguindo. É isso que é pra mim? Vou lá, vou encarar. Mas não era minha praia. Passei 6 meses, logo depois surgiu uma outra oportunidade que era mais dentro do que eu achava que seria o meu perfil. Por que você foi fazer jornalismo?
Porque Ou estudar? eu sempre fui muito comunicativa. E eu achava que eu ia me encontrar dentro da comunicação social. Ou no jornalismo, ou na publicidade e propaganda, relações públicas. Eu sabia que era ali. E aí, quando eu comecei a me identificar com o jornalismo. Aí, no terceiro período, eu passei, né, para habilitação em jornalismo, porque até o terceiro período fazia tudo junto, e no terceiro período a gente conseguia escolher. E aí, eu fui fazer jornalismo, e aí eu comecei a estagiar, e aí eu vi que realmente era o que eu queria. Assim, foi tudo muito rápido. E aí, 6 meses depois do esporte, eu consegui um outro estágio que era mais dentro do meu perfil. Quando eu fui fazer o teste, aí eu lembro como se fosse hoje o diretor, Dib, com a Dalva Andrade, que são lá de Manaus, e falaram assim pra mim, nossa, você mentiu pra gente, você falou que você não tinha experiência. Eu falei, mas eu não tinha. Eu saí gritando de alegria. E era um programa de defesa do consumidor, direito do cidadão e polícia. Entendeu? Então, eu fiz nesse dia, eu fiz um teste de um reencontro de um rapaz que não via sua família há 20 anos e fiz uma matéria policial de teste. E aí eles amaram. E depois disso também eu comecei a me destacar no defesa do consumidor. Eu pegava reclamação, ia na empresa, tentava resolver o problema e também... Eu comecei assim. Fabiola Gadelha. Fabiola Gadelha. Então, e aí a gente começa a perceber que você se destaca fazendo esse tipo de reportagem e você começa a mostrar que você não tem medo. Então, você vai lá e se coloca de uma maneira em que você entrevista um criminoso, que você chega até ele, fala com ele ali e tira respostas. Como é que aconteceu isso? E isso ajudou você a ficar mais conhecida? Então, no início, eu nunca tive o foco de vir para o Nacional. O que eu vou falar para você vai achar estranho. Mas, assim, eu queria ser feliz, eu estava fazendo o que eu gostava, estava tudo certo. E eu me lembro que as pessoas muito falavam, o que essa menina está fazendo não é jornalismo. Mas eu seguia a minha intuição, eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. E minha mãe falava muito assim para mim. Várias pessoas diziam, deixa isso, tu vai acabar morrendo, tu corre muito risco. E minha mãe falava assim, eu dizia, mãe, todo mundo fica falando com medo, né? Meus amigos, tias e tal. A mãe falava para mim assim, minha filha, se você tá fazendo com uma intenção boa, porque tudo está na intenção. Se a sua intenção lá no fundo é ajudar, você tá no foco certo. E medo é falta de fé. Então siga. E aí a minha mãe falava sempre isso me fortalecia. E eu tinha na minha cabeça, bom, eu estou entrevistando ele aqui, eu espero que isso sirva de exemplo, que ele repense amanhã e que ele não queira fazer porque ele está passando vergonha e que essa vergonha traga arrependimento. Eu sempre pensava assim, né? Em tentar desmascarar, porque eles mentiam. E aí eu sempre, com aquelas argumentações, eu sempre fazia questão de acompanhar a investigação para poder ter argumentos. E assim eu fui seguindo e comecei a me destacar. E eu me lembro que uma certa época, o Nacional começou a pedir matérias minhas e dava mais trabalho, e eu trabalhava desde a madrugada, eu fazia rádio e TV, então meio que era a programação toda, então era muita coisa e eu não dava conta também de mandar para o Nacional. E na época tinha um repórter de rede lá. Então eu passava todo para ele, não, pode passar ali. Sério que tu vai me dar teu material? Não, pode, não precisa nem botar meu nome. Então eu passei assim uns 3 anos cedendo matéria. Porque na minha cabeça eu não tinha isso de vir para o Nacional. Eu estava fazendo, eu queria dar resultado, eu queria fazer meu trabalho e estava tudo certo. Só que aí chegou realmente uma época que começou a vazar matérias, não só pela Record, mas pela internet. E aí começou a bombar muito, e aí foi quando a Record também começou a observar e pediu material meu, sendo meu mesmo, né? Uhum. Mas, assim, quando eu comecei mesmo, Gotino, eu não tinha, assim, noção nenhuma, sabe? Eu queria trabalhar, ganhar meu dinheirinho, ganhar o leite dos meus filhos, que eles pudessem crescer estudando num colégio bom, que eu pudesse ter meu dinheirinho no final da semana para levar meu filho no shopping, para ir no cinema. Eu não tinha essa coisa, ai, quero ser famosa. Não tinha. E as coisas foram acontecendo porque eu acredito que essa é a missão que Deus escolheu, né? Então, e aí chega um momento que você começa a se destacar na programação e tem uma pessoa importante nessa história que é o Marcelo Rezende. Exato. E você passa a participar do programa dele e é aí que surge
a Rabo de Arraia. Como é que foi isso? Exatamente. Aí eu lembro que o diretor separou várias matérias, ele viu, ele disse, rapaz, essa menina é o jeito que eu... Né? E aí começou a botar matéria minha e começou a dar certo, e aí pediu para eu entrar ao vivo. E desde que eu entrei no primeiro link, eu nunca mais deixei de entrar ao vivo com ele. Era todo dia, todo dia, todo dia. Você lembra como foi? Eu lembro. Lembro como se fosse hoje. Primeiro link, eu nervosa, né? Marcelo Rezende, eu falei, gente... Fabiola Gadelha. Nós vamos agora com aquela que não tem medo de nada. Essa daí, até eu tenho medo dela. Ele falava. E aí eu lembro que eu entrei com ele ao vivo, tava bem nervosa, e eu lembro que o diretor da TV falou assim, nossa, Fabiola, mas olha, o pessoal da Record quer que tu entre ao vivo e tal. E aí, vamos lá. Aí entrei. E foi as coisas acontecendo. Parecia que eu e o Marcelo, a gente já se conhecia há muito tempo. Foi uma coisa, assim, muito incrível mesmo. E aí o negócio foi acontecendo naturalmente, e a gente foi se dando muito bem. Um mês depois eu conheci ele pessoalmente, quando a Record me trouxe de surpresa para entrar no estúdio. E aí a gente se conheceu pessoalmente, e daí, minha filha, a amizade foi... Quer dizer, você veio para participar como se fosse uma homenagem, uma surpresa para ele, só que ele gostou muito de você, ele queria ter você no time dele. Exatamente, ele queria ter. E aí eu passei a ser do time, né? Eu entrava de Manaus ao vivo, e foi maravilhoso. E eu lembro que as matérias que a gente gerava para o Cidade Alerta eram as matérias mais tranquilas, né? Porque a gente fazia muita matéria pesada que para o nacional não rolava. Então, tudo que era de mais leve era o que a gente encaminhava, né? Os mais pesados não vinham, porque realmente era muito pesado. Eu cobria muito tiroteio. Eu já passei por muita coisa, de madrugada, já chegar no local de crime, eu que acionava IML, corpo de delito, essas coisas. Então, eu já passei muita coisa. 20 anos, eu vou fazer 23 anos de carreira, mas 20 anos só na área policial. Então, assim, já passei de tudo que tu imaginar, né? E eu acredito que você sabe, porque você também já fez muito isso. Ô, Fabiola, o Marcelo Rezende, ele era um cara de poucos grandes amigos. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. O Marcelo Rezende era meu amigo, mas eu não era íntimo dele. Cheguei aí à casa dele jantar, saíamos para almoçar, nos encontrávamos algumas vezes, mas eu não era amigo íntimo dele, porque ele guardava essa intimidade para poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Uma dessas pessoas, Fabiola Gadelha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi tudo muito rápido. Né? O Marcelo Rezende, quando ele descobre que está doente e vai buscar tratamentos e vai tentar escapar dessa... Né? Eu perdi uma irmã com câncer, sei como é que é isso. E isso chacoalhou a vida de muitas pessoas, principalmente dos amigos íntimos, onde você se encaixa. Inclusive a minha. Eu me perguntava, eu dizia assim para Deus, por que, Deus, assim, por que o senhor fez o Marcelo gostar assim tanto de mim, eu tanto dele, né? Por quê? E aí depois eu entendi. Depois que ele se foi, eu entendi. Foram poucos anos, mas assim valeram por 30. Porque foram intensos. Sim. Eu aprendi muito. Aprendi ao que fazer e ao que não fazer. Porque o bichinho era difícil também, entendeu? Ele era uma pessoa muito autêntica, você sabe disso. Ou gostava ou não gostava. Não tinha filtro, né? Então, assim, quando ele mostrou que realmente ele estava doente, essa doença ela é muito difícil, você sabe, porque ela é uma doença que a pessoa que está passando pela situação, ela se vê, mas a cabeça ela fica boa, assim, né? A pessoa consegue enxergar tudo, ela consegue perceber tudo, né? Não é aquela doença que a pessoa não está aqui, está dormindo, não. Ela se vê indo embora. Então... o psicológico, realmente, aí eu acredito que é o que mais afeta. Então, eu trabalhei na minha vida como se eu tivesse também com a doença. O que eu fazia? Primeiro, eu me cobria mesmo, falando com Deus em oração, antes de todo dia ir fazer visita. As minhas visitas, ninguém sabe, eu nunca expus. Meu celular ficava desligado no carro. Eu queria demonstrar para ele que era amor. Que não era para ganhar nada, que não era para usar a doença dele, que não era
Nada. Para divulgar, Nada. para mostrar que Ninguém você... sabe o que fez. A única pessoa que sabe é a Didi, que trabalhava na casa dele, e os filhos. Então, assim, E ele gostava disso, né? Ele gostava disso. Que mostrava que você não tinha nenhum interesse. Nenhum. E era a única coisa que eu poderia fazer pelo Marcelo, né? Eu tinha que chegar lá, na casa dele, alegre, e ele não poderia perceber de forma alguma no meu olhar preocupação, ele não podia perceber tristeza, pena, algum tipo de sentimento que não fosse legal, porque senão ele não deixava eu entrar no dia seguinte. E graças a Deus, eu não cheguei a passar por isso. Ele nunca proibiu minha entrada. E aí eu vi, pô, então eu tô fazendo bem para ele. Então eu saía de lá, Agostinho, sugada. Eu passava, quando dava, eu passava na igreja que eu frequento. Quando tinha alguma programação e me ajoelhava ali, me cobria mesmo, ou em casa mesmo eu me ajoelhava e me cobria mesmo, pedindo forças de Deus para o dia seguinte. Então foi assim durante todo o tratamento dele, que não era fácil. E aí todo dia era isso, chegava no condomínio dele, entrava, desligava o celular e ficava o tempo que eu pudesse com ele. Conversamos muito, falou para mim, ele falou, tem uma conversa que ninguém não sabe, nunca contei isso, e eu vou contar aqui. Ele sentado na varanda dele, já muito magro, e eu deitada, eu me joguei assim, ó, sabe, no chão e fiquei assim, observando ele sentado, olhando para cima. Aí ele falou assim, comprei 2 carros. Eu vou realizar todos os sonhos que eu tinha na minha cabeça. E eu tinha sonho de ter esses carros. Sério, Marcelo? Sério. Vou te mostrar. Aí eu desci e fui ver os carros que ele tinha comprado. Acho que ele conseguiu dar umas 2 ou 3 voltas nos carros. E aí falou, eu tô vendendo também esses outros 2, que inclusive eu comprei um dele, né, na época. E aí ele falou assim para mim, eu não sei o que vai ser, mas eu vou tentar realizar tudo que eu ainda quero realizar. E esse sonho era o que eu queria, ele queria uma Lamborghini e ele queria um Mercedes Turbo, e ele comprou esses 2 carros. Aí subimos e sentamos lá. E aí ele falou assim, sabe o que ainda dá para aprender e eu aprendi? Eu disse, o quê, Marcelo? Ele disse, eu aprendi que pessoas que eu poderia ter cultivado e que hoje estão me estendendo a mão, eu não cultivei. E pessoas que eu achava que eu deveria ter por perto, hoje não fazem nada por mim. Não sei de quem ele estava se referindo, não sei de quem ele estava falando, mas eu senti que naquele momento ele também estava me ensinando, porque o Marcelo era isso. O Marcelo, ele não trazia, como você mesmo falou, ele não trazia as pessoas para muito perto. Ele era de pouquíssimas pessoas. E eu percebi que no final ele sentiu falta disso. Entendeu? Ele percebeu que ele poderia realmente ter vivido mais nessa questão de dar oportunidade, porque ele era uma pessoa sensacional, né? Ele tinha muitas virtudes, muitas virtudes. Era um cara que se tu passasse 10 minutos com ele, tu aprendia muito. Sim. Porque ele era extremamente inteligente. Ele me falou uma coisa uma vez que eu vou guardar para sempre. A depressão, ela é uma doença silenciosa, muitos classificam como o mal do século, porque ela atinge qualquer pessoa de qualquer nível social, cultural, financeiro. E o Marcelo Rezende, ele falava assim, a depressão me derrubou uma vez, e quando ele perdeu o emprego, um cara que trabalhou sempre nas principais emissoras de televisão, sempre fez muito sucesso, e quando ele se viu desempregado,
ele foi para a cama, deitou e não tinha forças para levantar. E ele, que sempre foi um cara ativo, de viajar, de fazer reportagens, tudo, ele viu que aquele negócio era muito sério. E aí ele falou assim, depressão não é frescura, não é vagabundagem. Exato. E isso é interessante para as pessoas entenderem que se você tem uma pessoa com depressão na sua casa, ajude. A pessoa não é vagabunda, que não quer trabalhar, a pessoa não é preguiçosa, que ela não sai da cama. A depressão, ela não deixa você sair. E aí quando você vê um cara que tem dinheiro no banco, que tem um carro esportivo na garagem, que tem uma bela de uma mansão, mas ele só não tem um emprego. Mas ali era uma questão de tempo, mas aquilo derrubou ele. O fato de você ficar sem o trabalho por alguns dias ou por algumas semanas. Até porque ele era muito ativo. E eu aprendi muito a respeitar. E aí eu fui atrás de estudar um pouquinho dessa doença para poder falar para as pessoas, né? E ele falava sempre isso. Ele falou assim, você não sabe o que é ficar desempregado um dia. Porque aí eu não estou falando de grana. Estou falando de atividade, de trabalho, de você... Porque quando você está trabalhando, é alguém que quer o teu trabalho. Então, você se sente desejado profissionalmente, né? E você está contando aqui um pouco dessa intimidade. Eu agradeço você poder abrir seu coração para a gente nesse bate-papo aqui. E realmente, isso que você está contando, eu estou falando para vocês. Ele tinha um carinho especial, assim. O olho dele brilhava. E ele era uma figura, um tirador de sarro. Eu lembro que meu sonho era ter um carro e eu realizei esse sonho de ter esse carro. E aí a gente marcou um almoço e saiu para almoçar aqui da Record. Eu, ele, Clóvis, Canário. Só peça rara. E fomos almoçar Ponto Chique, que é ali perto do elevado, né? E ele sentou na frente, assim, eu todo felizão, que ele estava comigo no carro e tal. Aí passamos na primeira lombada, o carro era baixo, assim, deu uma raspadinha embaixo. Ele falou assim, isso aqui parece um kart, que porcaria. E ele sabia que eu estava muito feliz com o carro e ele foi o almoço todo... enchendo o saco. Sacaneando e tal. Depois ele falou assim, legal, o carro é legal e tal. Fora que... só ele falava, só ele contava história. Né? E a gente falava, Marcelo, deixa a gente falar um pouco também, que ele gostava de falar. Exatamente. Mas o Marcelo, ele só tirava sarro de quem ele gostava. Sim. Né? Quem ele não gostava, parecia assim que a pessoa nem existia. Né? Ele não dava, ele não brincava, nem fazia nada. E era exatamente isso que ele fazia. Quando a gente saía, era sempre a mesma história. Ele desliga até o celular, para eu ouvir sempre as mesmas histórias. Ele adorava. E realmente uma coisa que ele sempre falava era dessa questão que foi um grande aprendizado para ele quando ele ficou realmente desempregado. E ele contava muitas experiências que ele teve, né? Tanto isso quanto a separação foi algo que mexeu muito com ele. Ele sempre falava sobre isso. Mas o Marcelo, ele antes de morrer, ele continuou me ensinando. E nesse mesmo dia que a gente estava sentado lá, ele olhou para mim e disse assim, deixa eu lhe falar uma coisa. Nunca perca a sua naturalidade. Nunca perca a sua espontaneidade. Isso é o seu diferencial na TV brasileira. Eu nunca vou me esquecer disso. Nunca. E naquele dia eu fiquei pensando, nossa, o cara tá doente, ele já tá se preocupando em me ensinar, né? Então, assim, ele tinha um coração diferenciado. Quando ele gostava, ele se entregava, né? Ele fazia de tudo pela pessoa. E... nossa, ele faz muita falta, mas eu agradeço muito a Deus a oportunidade que eu tive de ficar esse tempo com ele, que realmente é inesquecível, tudo que eu passei ao lado do Marcelo. E para mim, uma experiência, assim, coube a mim dar a notícia, né? No plantão aqui. Não sei como você aguentou. E infelizmente, não aguentei, né? Porque na hora veio tudo assim e eu acabei chorando ali, porque... muito difícil. A gente carrega não só a notícia ali a gente trazia o relacionamento, o contato. E ele foi ao balanço geral, entrou na brincadeira ali, chorou porque ele até contou uma relação, algo da família dele, que se ele pudesse voltar atrás, ele teria um outro tipo de relacionamento com os filhos. Exatamente. Então, foi muito interessante, né? Mas eu soube de uma coisa, que ele estava internado no hospital lá no Moriá,
mas eu soube que nos últimos dias algumas pessoas foram lá, conversaram com ele, né? E fizeram alguns convites para ele, né? Que ele gostou, né? Então, em breve a gente encontra ele lá em cima. Exatamente. Já que você entrou nesse assunto, eu vou falar. Uma coisa que eu também nunca falei. Eu e Marcelo, a gente tinha uma amizade muito respeitosa. Eu nunca falei com ele sobre religião. Ele sabia qual era a minha, eu sabia qual era a dele. E a gente nunca... Sabe o que é nunca falamos sobre religião? Nunca. Mas eu sentia que Deus queria que eu falasse com ele de religião pelas minhas atitudes. Deus não queria que eu falasse. E ele tinha uma admiração pela minha alegria. Tanto que no último aniversário dele, perante tantas pessoas, ele falou assim: a Fabíola é uma dádiva de Deus na minha vida. Ela pode estar ferrada, mas ela está feliz e ajudando quem está do lado. Aí naquele momento, ele falar aquilo no aniversário, perante tantas pessoas, eu fiquei muito feliz. Eu falei, poxa, que bom que eu consegui mostrar alguma coisa para ele, porque ele me ensina tanto. Sim. Se eu mostrei alguma coisa, eu fiquei muito satisfeita. E aí, nos últimos dias do Marcelo, no Moriá, eu acompanhei tudo, fiquei direto lá. Ele pediu a visita de um pastor. Ele pediu a visita, de um bispo. E ele passou por esse momento. E eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz. E aí eu lembro como se fosse hoje, quando a médica chegou comigo, com a filha dele, a Marcela, e disse: eu quero chamar vocês duas aqui. Aí a médica olhou para a filha, para a Marcela, e olhou para mim e disse assim: fizemos tudo que podemos. Chorando, porque ela era muito fã dele. Mas já veio tarde, não tinha mais o que fazer. Pelo menos vai morrer dignamente, sem dor, chorando a seus prantos. Aí ela falou assim: eu, como profissional, sei, aí olhou para mim, sei da ligação que você tem com ele, recomendo você falar tudo que você tem para falar para ele hoje. Porque pode ser que amanhã ele nos deixe. E foi um momento muito difícil, principalmente para a filha, Sim. escutar aquilo. Naquele momento, assim, eu e a filha, a gente deu um amparo para ela também. E essa profissional tinha razão, né? E ela tinha. E aí, não foi no dia seguinte, mas foi 2 dias depois. Mas ela falou que ele poderia não nos deixar, mas ele não ia mais ficar consciente. Então, que eu tinha que aproveitar aquele dia. E assim fiz. E foi um momento muito difícil. E aí eu lembro como se fosse hoje, que eu entrei no quarto, segurei na mão dele, agradeci. Falei: você foi um anjo que Deus usou na minha vida. Agradeci, passou um filme na minha cabeça. E eu sempre agradecia, mas aquele momento foi diferente. Eu disse para ele: muito, muito, muito obrigada por tudo, tudo, tudo. E aí eu só queria ter certeza que ele estava escutando a minha gratidão, sabe? Aí saiu uma lágrima aqui e ele apertou minha mão. Ali eu fiquei satisfeita. Eu falei: ele sabe o quanto eu sou grata, ele sabe que foi verdadeiro, ele sabe realmente que foi amor, ele sabe que essa amizade foi de Deus. Sim. Era isso que eu queria. Aí eu saí de lá, mas foi um momento, assim, Gotino, para mim, muito difícil. Porque a gente, por mais que a gente esteja meio que se despedindo, mas a gente não acredita que a pessoa vá. Então, assim, mas depois de tudo isso eu entendi que Deus foi muito generoso comigo. Porque me deu a oportunidade de estar perto dele há alguns anos. E olha, vocês fizeram algo bem diferente na televisão, porque vocês transformaram um programa policial, um programa que tem notícias pesadas, mas e foi revigorante para ele também. Um cara já há tanto tempo na televisão, não é fácil você ficar ali com notícias tão pesadas. E aí ele montou um time, uma turma, né? O Bruno Peruca, Exato. O Percival, toda essa turma. O Bate, todo mundo. a Capitão Nascimento. Exatamente, Silvier, uma turma muito boa. E aí, gente, virou outra coisa, porque já não dependia mais das notícias pesadas. Já era o elenco ali. Poxa, o pessoal fez até música de samba, de carnaval. Ele inovou mesmo, ele encontrou ali, né? Então virou uma atração você esperar a hora que
a Fabíola ia entrar no ar. Então, a notícia já não era o mais importante, Exatamente. Né? Virou um pouco de entretenimento, né? E as pessoas curtiam. Eu aprendi muito com ele e posso contar para vocês aqui rapidamente, só antes da gente mudar de tema, uma coisa que eu aprendi com ele. Contar a história tranquilamente na televisão para que as pessoas entendam. Tá muito rápido. Você está contando muito rápido. A senhora está em casa, ela não entendeu. Exatamente. E aí ele recontava, explicava. Então eu aprendi muito com ele. Hoje eu conto histórias na televisão e pude aprender muito com ele. Mas que legal a gente poder conversar um pouco sobre isso, dessa maneira, né? O Link Podcast está dando essa oportunidade para a gente e para a gente ouvir um pouco o seu coração. Exatamente. Né? Mas eu sempre, quando eu falo do Marcelo, eu choro muito. Mas aqui realmente eu contei coisas que só a minha família, pessoas muito íntimas sabiam. Mas eu também não tenho problema de contar. Porque até hoje... o Marcelo nos traz aprendizado, né? Isso. Até na despedida dele. Sim. Eu queria falar uma outra coisa com você agora. Você já deixou claro aqui, eu topo as novidades, os projetos, e isso é legal para uma empresa, ainda mais para uma área de comunicação, uma empresa televisiva. Então... Você vai para a inauguração da Record lá em Manaus, você volta, você vai fazer alguns trabalhos, só que chega lá, algo acontece e virou notícia no Brasil inteiro. Uhum. Você foi ameaçada de morte, teve que andar de carro blindado. Como é que foi isso? Conta pra gente essa experiência e todo mundo ficou assustado. Eu lembro que eu li as notícias e a gente ia entrar lá, minha esposa falou assim, você viu isso e tal? Quer dizer, a gente ficou preocupado. O que aconteceu ali e como é que foi tudo isso? Porque, na verdade, quando aconteceu essa situação em si, ela foi mais leve. Mas por eu já ser uma pessoa pública nacionalmente, acabou que chamou também a atenção. Sim. Mas eu já tinha passado por situações piores em Manaus, quando eu era conhecida só no norte. Com ameaça de morte? Sim, não, tentaram me matar. Eu passei por... Tentaram? Sim. Olha, lá em Manaus, eu passei por 3 situações muito difíceis. Primeiro, Deus me protegeu muito. A primeira vez tinha uma lista, eu era a segunda dessa lista. Eu lembro que... Lista de pessoas para serem executadas? Exatas por facção. E o primeiro foi um delegado que foi executado com mais de 20 tiros. Você era a próxima? Eu era a segunda. Isso aconteceu. A segunda situação chegou no nosso conhecimento, chegou essa informação para a diretoria da TV, que tinha uma ordem de dentro da cadeia para me eliminar. Essa era... né? E a TV local, rapidamente, já mudou de carro, me tirou de carro caracterizado, passei a andar em carro blindado, escolta policial da Secretaria de Inteligência. Eu lembro que o secretário de Inteligência conversou com a TV e falou, olha, a gente precisa agora se articular e tal. E aí, a gente divulga ou não? Fabíola... A gente pode botar na capa do jornal para eles saberem que a gente sabe ou não. Só para eu entender, isso é lá atrás? Lá atrás, não lá foi atrás, agora. antes de você estourar nacionalmente. Exatamente. Tá. E aí, tudo isso aconteceu e teve toda uma articulação em cima disso, né? E aí, o secretário de Inteligência, na época, conversou e disse, olha, eu acho que vocês deveriam divulgar assim que ela está sendo ameaçada para eles saberem que a gente sabe, que a gente está, né? E eu me lembro que no dia seguinte, fecharam o carro que eu estava um dia anterior com outro repórter dentro, com macaquinha, né, que é arma, e manda a sorte, graças a Deus, que mandaram abrir o vidro para ver se era eu. E era outro repórter. Peraí. No carro que eu estava um dia antes, porque mudaram muito rápido. Eles viram a viatura da emissora, o carro da emissora passando, Eles já sabiam tudo. Acharam que era você, cercaram o carro, e se fosse você... Não, eles já sabiam qual era o carro que eu andava. Esse carro era o que eu andava. Eles já sabiam que era a minha equipe, eles já sabiam tudo. Só que a informação chegou em um dia, no dia seguinte eles fecharam o carro. Só que a TV, a Secretaria de Inteligência, foi mais rápida. Porque no mesmo dia que souberam, já trocaram, já me botaram em carro blindado. E quem passou a andar nesse carro foi outra equipe. Meu Deus, correram um risco. Um risco. Esse repórter é meu amigo. É o que você falou agora, ainda bem que pediram para abrir. Não, foi. E eles perguntaram, cadê a Fabíola? E o Márcio Azevedo, que, né, jornalista lá de Manaus, amigo meu, falou, não, ela não está aqui. Pois fale para ela que nós vamos pegá-la. Isso foi a segunda vez que Deus me protegeu também. E depois disso,
A secretaria se articulou, eu lembro que a TV falou com o governador, falou, olha, não vai ficar nada legal isso acontecer. Eu sei que... O governador entrou na história. Foi, chegaram a falar com o governador, dizer, ó, isso não vai ficar legal porque a gente perdeu uma jornalista por uma facção e tal. E teve toda uma... Enfim, esse aí passou, aí eu fiquei um tempo andando assim e tal. Aí teve a terceira. A terceira vez, eu já estava andando escoltada, já estava tudo. Cheguei em casa, falei pra minha escolta, eu já morava num prédio de segurança máxima, tudo pela TV. Eu até dizia assim, nesse prédio jogar uma bomba, matar todo mundo. Porque eu me lembro que era um juiz de entorpecente ameaçado que morava lá, era só gente ameaçada. Eu falei, mano, os bandidos jogarem uma bomba aqui, resolve tudo já. E aí, chegou em casa, eu gordinha, gosto de comer, já tinha liberado a escolta, me deu vontade de comer bacalhau. Tu acredita? Não foi nem pirarucu, nem tambaqui, foi bacalhau. E aí eu disse, eu vou lá, sem escolta. Inventei de ir sem escolta para esse restaurante. Restaurante lá em Manaus, que eu gosto muito de bacalhau. Quando eu entrei nesse restaurante, a primeira pessoa que eu dou de cara é o chefe de uma facção que já morreu, não tá mais aqui, mas na época, né, era uma das pessoas que estava mandando me pegar. Você encontrou o cara no restaurante? Dei de cara com ele, outro cara. Ele também estava com vontade de comer bacalhau? Ele estava lá. Era um restaurante muito conhecido, todo mundo ia, então... Tu acredita que eu dei de cara com ele? Quando eu dei de cara com ele, ele só fez assim, pegou o celular aqui, Gotino, e do mesmo jeito que ele pegou o celular, me olhando, me encarando e falou, eu peguei o meu e liguei pro Rui da minha escolta. Falei, mano, eu saí, tô aqui no Bragança e o fulano tá aqui. Falei quem era, né? Que são 2 letras, 2 siglas. Eu falei, e o fulano tá aqui, ele... Vai pro banheiro que eu tô chegando. E o Rui era quem morava mais perto desse restaurante, que é o Bragança. E aí beleza. Ele ligou e já levantou com o amigo dele e passou por mim, me arrastando aqui, me encarando e saiu. Aí eu chamei a garçonete antes de ir pro banheiro. Eu falei assim, moça, aqueles 2 rapazes que estavam ali... Então, eu não entendi nada. Eles pediram jantar e foram embora. A gente ainda nem serviu. Aí eu matei a charada, corri pro banheiro. A escolta foi muito rápida. Passou a vontade de comer o bacalhau na hora. O quê? Nem sei o que é bacalhau. Mano, 5 minutos, parece que foi 1 ano. Eu dentro do banheiro. E aí só escutei o barulho. Eu, pronto, é agora. Eu vou morrer. Tinha um basculhante que eu olhava para aquele basculhante e falava com Deus assim, Senhor, o senhor vai me deixar morrer na mira de um bandido? Uma pessoa do mal, que faz mal para as pessoas. O senhor não vai fazer, o senhor não vai deixar eu morrer na mira de um bandido. Eu falava com Deus. E aí, quando bateu, aí eu... Pensa no medo, mano. A pessoa tá... Quem é? A voz nem saía. Aí o Rui, só eu, abre aqui. Porque eu escutei muito barulho, escutei um barulho de tiro, umas coisas. Aí eu disse, pronto, é agora. Mano, eu nem sei te falar. Eu sumiu minhas pernas, sangue, tudo. E aí, quando o Rui falou, só eu, aí eu abri, ele, vem. Aí eles foram me levando. Tu acredita que tinha um carro do lado de fora me esperando, idêntico da minha escolta? Um carro idêntico da minha escolta, que era da Secretaria de Segurança. Um Voyage idêntico, sem caracterização, com sirene em cima dos bandidos. Aí houve perseguição, foi tiro e de lá me levaram para casa. Meu Deus. Isso eu já passei também. Aí... Você perguntou sobre essa recente. Isso é antes. Aí ela vem pra cá, vem pra São Paulo, fica um tempo. Aí ela vai fazer um trabalho lá na Record Manaus, porque inauguraram uma nova programação e você foi pra lá por ser uma das figuras mais conhecidas do jornalismo, né? Isso. E aí você é chamado pra participar disso. Aí o acordo que a gente fez era eu só ficar os primeiros meses. Tanto que eu ia e voltava toda semana, né? Tua vida tá aqui, você foi pra esse projeto. Só pra ajudar esse início lá e tal, porque eu conhecia todo mundo, né? Então, fui. No primeiro momento seriam 2 meses. Aí depois, não, vamos fazer 6 meses, porque eu acho que fica melhor e tal, pra deixar, né? E aí ficou acertado de eu ficar 6 meses. Só que com 4 meses e meio, eu continuava gravando pro Nacional. E aí eu estava numa gravação pro Domingo Espetacular e um interior lá do Amazonas, né? Numa cidade que era Presidente Figueiredo. Na volta, eu sofri um acidente. E eu estava no carro, com a escolta, carro blindado. Eu não ficava na casa de ninguém para não expor, não ficava na casa de mãe, de tio, nem na minha. Eu ficava
toda semana eu mudava de hotel, sabe? Assim, e até a própria escolta achava que era melhor pelo que eu já tinha passado Sim. em Manaus. E aí, sofri esse acidente. Mas até então, tudo bem, acidente acontece, né? E aí, na hora, a minha escolta desceu. Eu disse, fica aí, Fabiola, vamos ver. Quando eles desceram, eles voltaram e falaram, é o fulano, que era chefe de uma facção, que foi quem bateu no meu carro. Foi proposital? Eu acredito que não. Mas a Record ficou preocupada. No carro dele tinha arma e drogas. E a minha escolta era quem tinha prendido ele há 2 anos. Olha isso! Olha isso! Você não acha que foi proposital? Eu acho que não. Se foi proposital, é um atentado. Era um atentado contra você. Eu acho que não, Gotino. Eu Você acha acho... que foi coincidência? Eu acho que foi. Meu Deus. A Record não acredita nisso. Ele foi preso 1 mês depois. De novo, porque nesse dia, que era para ele ser preso, Secretaria de Segurança engoliu a Bio. Sabe o que é a Bio? É uma fruta que prega nos lábios. Comi o Bio, no dia seguinte entrei ao vivo, cobrei isso do secretário de Segurança, a gente tinha imagens dele com arma, com tudo. Cobrei do secretário de Segurança, por que ele não está preso? E nesse dia do acidente, depois de umas 3 horas, que a Record falou, você vai para o hospital para ver se está tudo bem, porque é de praxe, né? Quer dizer, reacendeu toda aquela história das denúncias. Morreram, mataram 23 bandidos. Foram 23, se eu não... Foi 20 ou 23, enfim. E aí depois eu vi que tinha a ver com a soltura dele. Entendeu? Porque a polícia estava precisando mostrar serviço lá em Manaus, porque as facções estavam dominando, ainda estão, né? O negócio lá é bem difícil. E aí eu comecei a ver que tinha a ver. Então a Record, quando viu essa situação toda, me tirou no dia seguinte de Manaus. No dia seguinte, eu estava aqui já. Voltou. Eu terminei de apresentar o programa, o Balanço Geral Local, em 1 hora eu já estava dentro do avião. A Record não quis mais saber de nada. Não, já fez tudo que venha, trouxe. E aí essa pessoa foi presa pela Secretaria de Segurança 1 mês depois. Se puxar no YouTube, tem lá, tem as informações, tem tudo. Quem é a pessoa, tem tudo. Mas eu acredito até hoje que ele queria bater em qualquer carro, menos no meu. Eu tenho pra mim, porque, cara, ele não ia bater numa... Eu tava com a escolta, eu tava com policiais. Os policiais que conheciam ele. Entendeu? Eu acho, mas muita gente não acredita. Acha que foi um atentado. Mas eu, sinceramente, acho que não foi. Que loucura. Eu acho que não foi. Aí foi isso que aconteceu. Mas, na frente das coisas que eu já passei lá, isso foi leve, né? Fabiola Gadelha, Rabo de Arraia. Eu achava que a entrevista e a conversa, que o nosso bate-papo ia ser interessante, mas você tá deixando o negócio muito melhor. É muito mais interessante. Tô até com medo aqui das próximas perguntas, porque o que a mulher tem de história para contar... O Marcelo falava, você tem que escrever um livro. Ele dizia. E você dormia tranquila, né, com essas ameaças? Menino, não dormia. Eu me lembro que uma das situações mais difíceis que eu já passei, e tem na internet, o Marcelo colocou no Cidade Alerta esse material, onde eu estava acompanhando uma perseguição de bandidos de saidinha de banco, e eu acompanhei 1 ano essa investigação. E no dia de prender esses bandidos, houve troca de tiros, e um policial amigo acabou morrendo nessa troca de tiros. Ele estava bem próximo, assim, a mim e tal. E aí, isso mexeu muito comigo. E eu achava que eu não ia dormir nesse dia. Eu disse, bom, eu sempre dormi muito bem, mas eu acho que hoje eu não vou dormir. Aí eu cheguei em casa, depois de tudo aquilo, falei pro meu filho, eu disse, meu filho, vai lá em cima da geladeira, pega uma farmacinha e traz um remédio, porque eu acho que eu vou precisar de um remédio para dormir. Quando meu filho voltou, eu estava roncando. Nunca deixei de dormir, até no dia mais difícil profissionalmente, que foi quando eu perdi um amigo policial e eu vi ele morrendo, né? Que foi nessa troca de tiros. Eu acho que é porque eu trabalhava tanto, começava de madrugada, então quando eu já deitava, eu estava muito cansada, né? Então, assim, eu nunca perdi o sono. Deixa eu te entrar num assunto, você me corrija se eu estiver errado, porque a gente prepara um material, mas tem algumas coisas que vão surgindo. Saiu um documentário na Netflix. Sim. De um... Que eu apareço, né? Eu apareço num 7º episódio, eu acho. É isso que eu ia falar. Você aparece, um jornalista que mandava matar pessoas para ter assunto no programa. Então... Essa é a sinopse. E aí tem gente que fala que isso aconteceu, tem gente que fala que isso não aconteceu. O nome dele era... Wallace. Na verdade, essa história não foi fechada. Essa história, ela conta os 2 lados, mas ela não foi fechada. Eu acredito até que vai ter a parte 2.
Muita coisa não foi mostrada, tem muita coisa por trás disso tudo. Então, mas quando a gente no primeiro lança momento, eles isso. falam bandidos na TV e tal, né? Que eles falam que eles usavam, eles cometiam o crime para ter prioridade. Isso, né? chegava primeiro porque eles já sabiam onde o crime ia acontecer. Mas eu não acredito muito nisso, porque senão eles podem também falar isso de mim. Porque por diversas vezes depois. Porque eles foram de uma época, eu fui de outra. De outra. E na minha, eu não fazia o que falam que eles faziam, mas eu cheguei eu tinha muita fonte. Você chegava por causa das fontes. Eu tinha muita fonte. Tudo que tu imaginar era fonte minha. Eu chegava e eu já passei por uma situação de estar dormindo de madrugada, a pessoa me ligar e eu escutar os tiros. Eu acho que foi até o próprio assassino que foi minha fonte. Já passei por isso. Fulano acabou de morrer. E eu escutando os tiros. Então, eu tô assistindo lá, você aparece em um dos episódios. Então, eu acompanhei isso tudo, né? Então, assim, política, tem muita coisa por trás. Eu acredito que ainda vai ter uma segunda parte de tudo isso. Mas ali você consegue perceber um pouco do que é realmente essa situação em Manaus. Manaus é exatamente daquele jeito, né? Assim... Então, aí eu queria perguntar para você o seguinte. A Fabiola Gadelha faz programa policial, cobre essa editoria, mas aí na Record ela começa a fazer outras coisas no entretenimento. Aí você fez Troca de Esposas. Fiz. Você fez... Como é que foi Troca de Esposas? Foi legal? Brasil. Foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Eu me coloquei no lugar, né, de uma outra esposa que é uma família de palhaços, né? Eles iam para Sinal, sabe, para fazer a arte deles e aí pedir um dinheiro, né, dos carros. Assim, foi uma experiência assim incrível. Eu consegui levar algo diferente para eles. Até hoje a gente tem contato e realmente a vida deles mudaram. Hoje, aí eles mudaram de casa. Aí toda vez quando tem algo de novidade, eles me falam, Fabiola, a gente conseguiu isso, e a gente sempre se ajuda. Foi uma experiência incrível. O dancing você fez também? Fiz Dancing também. Brasil. Fiz. Foi legal? Maravilhoso também. Eu amei participar. E eu sempre falo, quando eu encontro o cara, eu falo, se tiver Dance Brasil, última chance, eu quero de novo. E foi aí que você pegou o gosto pela dança ou você sempre dançou? Não, eu sempre dancei, mas não profissionalmente. Porque no Dance Brasil eu comecei a entender realmente a dança profissional, né? Que você usa o corpo. É algo muito, realmente gostoso, surpreendente. Você trabalhar todos os movimentos do seu corpo. Antes disso, eu só rebolava o busanfão mesmo. Agora, eu vejo você dançando nas redes sociais. Adoro. Você adora as redes sociais? Gente, eu gosto muito da rede social, porque ela também me dá liberdade para eu ser... Tudo bem, nem tanto, né? A gente tem que filtrar, não dá pra gente realmente, assim, falar tudo que vem na cabeça, porque a gente tem que respeitar quem tá ali do outro lado assistindo. Mas eu sou eu. Mas, assim, não muda muito também da TV, né? Porque você sabe que eu também não tenho filtro na TV, não pode perguntar tudo pra mim, porque senão dá problema. Mas eu gosto muito da rede social, até porque ela, pra mim, ela não é uma obrigação. Eu faço quando dá pra fazer, né? Então, assim, se é um dia que eu não tenho tempo, eu não faço, e assim... Eu vou pedir pra nossa equipe colocar aqui os vídeos dela com o filho. Eu tô com fome, quero merendar. Eu tô com fome, quero merendar. Pão com mortadela. Pão com mortadela. Se você está curtindo esse bate-papo aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, participe com a gente, comente, é isso! Eu já tô doida pra ver qual é esse sininho que eu quero ativar também. Deixa o seu Bem comentário curiosa. aqui, o que você está achando da entrevista, do bate-papo, da conversa aqui. Eu tô curtindo demais. Olha, eu já levantei aqui vários pontos, falei, meu, isso aqui vai dar notícia, isso aqui vai ser capa do R7, isso aqui nós vamos levar pra TV. Olha, o que tem de coisa interessante nesse bate-papo aqui tá demais. Então, se inscreva, deixe o comentário, né? Ative o sininho, muito legal. Eu tô pedindo pro pessoal colocar um pouquinho das imagens de você com a sua família, porque a gente acaba conhecendo um pouco mais. A minha esposa, por exemplo, ela adora ver o teu filho O Adriel. interagindo com você.
Como é que é isso? Mano, ele é Fabíola. Ele é Fabíola, assim, só que ele é muito mais, sabe? E eu percebo que ele é muito mais preparado para nossa época, assim, para o nosso momento. Ele é uma pessoa totalmente, assim... Você é cringe. Né? Não. E ele tá na idade certa. Né? Assim, ele é muito assim... Você que se modernizou. Exatamente. Ele é muito assim, cabeça, ele é muito tranquilo, ele não se abala com críticas, ele é muito preparado, assim, sabe? E os meus filhos, eles me ensinam muito, cada um da sua forma. O Adri é um menino, assim, de uma personalidade incrível, e ele é de poucas palavras, mas palavras sábias. Ele, quando ele abre a boca, é para ensinar todo mundo ali, sabe? É um menino, assim, realmente... E o Adriel é daquele jeitão dele, com alegria, né? O Adriel, ele 24 horas é daquele jeito. Então, a minha vontade, eu tenho vontade de fazer um reality mesmo, de colocar câmeras, porque a gente perde muitos momentos incríveis dele. Porque eu não mostro realmente o momento mais incrível. Ele é 24 horas gaiato. Ó, já tem a ideia aí, né? Olha, o Gadelhas Family. Ele é muito, sabe, ele é muito rápido e é dele. A gente ri muito. E às vezes, quando eu gravo, já é final de alguma coisa, entendeu? Mas a gente ri muito. E é o tempo que tá perto dele, ele é daquele jeito. E é muito gadelha, porque a minha família, ela é assim. Se eu for para Manaus e estar com os meus tios, é isso, sabe? A minha tia também passou a pandemia aqui com a gente, e ela também ficou muito famosa, porque ela é também engraçada, sabe? Então, assim, é muito... Isso, o sangue gadelha mesmo, é um povo humilde, é um povo simples, é um povo que, sabe? É um povo engraçado, é um povo feliz. Então, ele realmente eu acredito que de todos ali da família, foi o que mais puxou isso, sabe? Você tem quantos filhos? Eu tenho dois, um de 21... e um de 19, que é o Adriel. O Adriel é o mais novo, é o caçula, né? E com o Bruno eu não tenho filho. A gente casou tem 3 anos. Legal. Tem um que tá fazendo jornalismo. O Adriel faz jornalismo e o Adrian faz engenharia. Engenharia. E você incentiva o teu filho a seguir no jornalismo? Então, ele faz jornalismo. Quando ele falou pra mim, eu quero fazer jornalismo, eu falei assim, filho, ó... Eu falo pra eles o que eu sempre falei, desde pequenininho, e que foi o que sempre minha mãe falou. Tem que ser feliz. Você não é obrigado a ser porque a mãe foi, porque a mãe quer, ou o sonho da outra pessoa, não. Você não tem que realizar sonho de ninguém, você tem que realizar o seu, né? Então, assim, se você acha que o que você sabe é ajeitar computador, você quer trabalhar nessa área, você vai ser feliz. Você tem que pensar o seguinte, o que vai me dar prazer? De sair de casa e eu vou ficar feliz, eu vou trabalhar com alegria. Não é aquela coisa, tenho que trabalhar. Não, que vai te impulsionar todos os dias. É isso que vai te fazer feliz, então é essa profissão que você tem que escolher. Então, eu sempre falei isso para os meus filhos. Vamos lá. Eu vou pegar um trecho de uma fala sua hoje aqui, desse nosso bate-papo, porque hoje, quando a gente toca nesse assunto, muita gente fala assim, apesar que a gente pode conversar, porque eu também sou gordinho, né? Então, não iria caracterizar, mas muita gente fala em gordofobia. Você... falou durante a entrevista, você falou assim, eu sou gordinha e sabe como é que é? Gosta de comer. Gosto mesmo. Você já sofreu preconceito? Eu quero que você fale sobre isso. E como é que você lida com isso? Porque me parece que você sempre tratou isso com tranquilidade, mas te incomodou em algum momento da sua vida? Gotiro, eu não sei se eu sou sem noção ou se realmente eu tenho uma autoestima muito elevada. Porque eu sempre me achei bonita. Sério. Eu, assim, com 120 quilos, que eu cheguei a 120, eu me achava linda. Me achava bonita. E o preconceito, eu só vim perceber que eu sofria o preconceito depois que eu passei por ele. Muito depois, eu falei, nossa, realmente fizeram isso comigo. Porque na hora parece que Deus me blindava e não deixava eu ver. Vou te explicar por quê. Lá em Manaus mesmo, nos primeiros momentos que começou a bombar meu material, eu me lembro que falaram assim, não, a Fabíola é gordinha, o Nacional não vai aceitar. Vamos fazer o mesmo material com uma magrinha para mandar. E eu passei por isso, de enviar matérias minhas por outra profissional que era mais magra, porque acreditavam que o Nacional não ia aceitar, porque não via ninguém gordinha no Nacional. Então,
E foram uns 2 anos, assim, eu escutando isso e em nenhum momento eu disse, vou emagrecer por causa disso, entendeu? E eu achava que porque não era pra ser eu. E eu seguia. Então, assim, hoje, olhando essa situação, eu disse, poxa, que preconceito, né? Que coisa. Mas na época, parece que eu não sentia, eu não percebia, sabe? E aí nunca mexeu isso comigo. E eu sempre me achei bonita, isso nunca me atrapalhou. Quando as pessoas, por que você emagreceu? Porque a minha saúde foi comprometida. E eu precisava ser exemplo dentro de casa. Então, eu passei assim, um tempo fazendo lasanha para os meus filhos e comendo salada. Porque eu precisava mostrar para eles que quando se trata de saúde, a gente precisa realmente fazer a nossa parte. Você perdeu quantos quilos? No primeiro momento, eu perdi 25 quilos em 3 meses. Sem cirurgia mesmo, com educação alimentar, né? Mas não com atividades físicas no primeiro momento, porque como eu fazia uma coisa muito rigorosa, eu não poderia fazer atividade física. Depois disso, eu procurei uma nutróloga e falei para ela, eu quero algo para a vida toda, eu quero ser feliz, eu não quero depender de fazer dieta, não, porque eu gosto de comer. Sim. Então, eu quero dar uma lista de tudo que eu gosto, você me diz o que é que eu posso fazer com o que eu gosto. Porque eu quero poder ter prazer até morrer. Então, e ao mesmo tempo quero ter saúde. Então, vamos encontrar o equilíbrio. Então, como eu já cheguei com a minha cabeça muito boa quanto a isso, foi tranquilo. Aí a minha nutróloga falou, não, Fabiola, então você já está bem. Porque é exatamente isso, você precisa encontrar o equilíbrio. Então, hoje, eu seguro aqui, se eu achar que eu faço mais atividade, aí no dia seguinte eu seguro um pouco, sabe? E assim eu vou indo, eu consegui encontrar. Mas magra, eu nunca vou ser. Porque sabe, eu sou uma pessoa grande, larga, olha meu ombro aqui, sou cadeiruda, tenho busanfã grande, então não adianta eu querer ser magra, e eu sou feliz assim. Para alguns gordinhos, para alguns gostosa, como quiserem, eu sou feliz e eu me acho linda. E você é vaidosa? Sou um pouquinho. Passei a me cuidar mais da minha saúde e aproveitei que o maridão faz harmonização facial, né? Aí faz um preenchimento, eu tô meio estressada com essa máscara que esconde todo o trabalho do meu preenchimento. Tô mais beiçudo, né? Aí fiz, há uns 3 anos, uma bichectomia, tudo é o marido. Mas aí ele faz com muita cautela, também para não mudar muito. E aí deu uma... Enquanto a gente pode ajeitar, a gente ajeita. Você tá linda. E você transmite vida. Eu sempre gosto de falar isso. Eu olho para você, você tá radiante, assim. Eu vejo muito isso, né, das pessoas. As pessoas... Uma pessoa que transmite vida. E eu falei que eu posso falar por ser gordinho, porque eu tenho 128 quilos, né? Tem gente que fala, não parece... Que... Mas não acho você gordinho, não, porque você é alto. Mas quando eu subo na balança, é 128. É bastante. Eu sei que é bastante. Mas é bem distribuído, né? É bonitão. Mas é interessante a gente tocar nesse assunto porque eu acredito que há 15 anos as pessoas tratavam de outra maneira, né? E hoje faziam comentários, classificavam até como piada, mas não é piada porque tem muita gente que leva de uma outra maneira. Você encarava de uma maneira, mas tem pessoas que ficam mal, né? Tem pessoas que têm depressão e tal. Inclusive, o meu filho, o Adriel, eu fico vendo às vezes alguns vídeos dele, ele usa muito, né, a banha dele, a gordura e tal, para incentivar as pessoas que são acima do peso a se aceitarem. Eu falo, filho, por que você levanta muito esse tema? Ele disse, mãe, porque eu tenho muitos amigos que sofrem porque não se aceitam, porque são gordinhos. Eu disse, é mesmo, meu filho? Como isso é muito longe da minha realidade, e eu comecei a me atentar, assim, o que não é problema para mim, para o outro é um problema, né? Tem gente que não se aceita. E é graças a Deus que esse problema realmente eu nunca tive. Vamos lá, projetos. Você tá no Paredão dos Famosos? Tô no Paredão dos Famosos. Gente, olha, eu vou te falar, é uma graça, Gotino. Esse Paredão dos Famosos vai dar o que falar, porque também imagina, Tiro Lipa, né? Um monte de humorista, tem o Ceará que participa, tem o Gui Santana, Sérgio Malandro, fixos, assim, em todos é eu, Sérgio Malandro, Tiro Lipa, e aí tem muitos convidados, sabe? Muitos famosos, cantores, do Bruno Marrone, Solange Almeida, Belo, Thierry, Gabi Martins, enfim. Muitos convidados. Agora, assim, é um game, mas, assim, é um game muito divertido, sabe? Onde o Rodrigo faz perguntas. E aí, às vezes, eu tô falando a verdade e, às vezes, eu tô blefando, né? Só que aí eu tenho que usar um jeito de enganar as famílias.
Né? A família... E aí, a família falou a verdade ou não? E aí, a família que consegue acertar mais leva 10 mil para casa e se conseguir dobrar o prêmio, leva 20 mil para casa. Então, assim, é um game, mas, na verdade, é um quadro, assim, de muita alegria, de muita risada. Pensa, cada pérola sai dali. E, assim, foi muito divertido gravar essa primeira temporada, foi muito legal, eu fiquei muito feliz deles terem me colocado nesse projeto. E Legal. o bom é isso, né, Gotino? Que todo dia é uma coisa diferente, né? Um dia eu tô aqui, um dia eu tô ali. E eu me inspiro muito no Gotino, porque se tem alguém que já passou por todos os programas aqui, foi essa pessoa. É verdade. Vamos para um ping-pong aqui que eu queria fazer com você. Vamos lá. Um amigo. Marcelo Rezende. Um famoso. Um famoso... Pode ser famosa? Pode. Simone. A Simone Simaria. É sua amiga. Minha amiga. O que você mais gosta nela, assim? Tudo. Ela é uma mulher inspiradora. É uma mulher de Deus, uma mulher do bem. É uma mulher que... É uma amizade, assim... É um presente de Deus ter a amizade dela. Vamos seguir, então, aqui. Eu gosto muito dela também. Ela é bacana, né? Demais, demais. Eu queria que você falasse nesse ping-pong pra gente um prato. Ai, estrogonofe. Gosta? Eu posso te falar do estrogonofe? Eu me lembro que eu passei por uma situação, é coisa rápida, lá em Manaus, onde uma família estava sendo feita refém. E aí os bandidos não exigiram, porque bandido não exige. Eles pediram que fosse eu. Eles não queriam a imprensa, eles queriam a Fabiola, a Gadelha, que lá eu era conhecida como Gadelha. E aí, nesse momento, todas as emissoras estavam ao vivo. E aí tinham que me mostrar, porque era eu que ia ter... Aí botei colete, fui pra frente, né, tudinho. Aí os policiais prepararam lá a barreira, e aí eles falaram, os bandidos foram falando, eu solto, mas aí a gente quer a Gadelha. Aí eles me botaram de frente, assim, né, do outro lado, assim, pros bandidos. E aí o meu telefone tocou nessa hora, era minha mãe. E tudo ao vivo, né, mostrando tudo ao vivo, porque isso aí tava desde de manhãzinha, assim, desde as 6, 5 da manhã. Eu fui uma das primeiras a chegar pela rádio ainda. E aí depois entrou as TVs e era o meio de 1 hora, todo mundo ao vivo e eu nessa situação. Quando meu telefone tocou, aí eu falei pros policiais, deixa eu atender minha mãe para tranquilizá-la. Porque eu imaginei, minha mãe tá assistindo, né, e me ligou. Ai, meu Deus. E ela tava assistindo, mas adivinha o que ela falou? Eu atendi o telefone. Oi, mãezinha. Ela falou, minha filha, quando você sair daí, você quer estrogonofe? Mamãe faz pra você. Você acredita nisso? E você não sabia o que falar na hora? Você acredita nisso? Que a minha mãe fez isso? Não acredito. Porque eu amo estrogonofe. Aí ela tava querendo dizer, vai, filha, tá tudo certo. Eu vou te agradar quando você voltar. Exatamente. Valeu o esforço. Ai, tipo assim, meu vai dar tudo certo. Você vai voltar e daqui a pouco você tá aqui comendo seu estrogonofe. E assim foi. Deu tudo certo. Não, Depois eu tava comendo meu estrogonofe. Mas eu imagino porque todas- o estrogonofe da minha mãe é maravilhoso. Eu imagino todas as emissoras ali e ela assim, sim, mãe, estrogonofe, tá? A sorte deles é que eles não estavam com o microfone bem pertinho, porque fica distante, Tá. né? A barreira é muito longe. Sim. Senão eles tinham escutado mesmo. Um sonho. Um sonho... continuar sendo feliz, vendo minha família feliz. Legal. Uma mensagem para quem tá assistindo a gente aqui no Link Podcast. Que você faça a mesma pergunta que eu me faço todos os dias. Por que Deus te protegeu? Por que você continua aqui nesse mundo? Qual a sua missão? O que você está fazendo de bom pro próximo? Seja feliz, não perde tempo. Eu acho que isso é o principal para todos nós. É isso. Eu acho muito legal, né? Você fala assim, um sonho. E aí a pessoa, ela tá satisfeita. Ela tem um contentamento. Isso é muito legal, gente. Isso é muito bacana. Porque tem gente que você pergunta e a pessoa tem vários sonhos e você está satisfeita com a vida que você está tocando Muito aí. grata a Deus, muito Que legal. grata a Deus. Porque a cada dia que passa, Deus surpreende, Deus... Muito grata. Fabiola, eu queria falar para você que me surpreendeu essa nossa conversa, assim. Eu ficaria aqui mais 1 hora conversando com você, porque eu sei que você tem histórias e mais Vindo histórias. de você, eu fico bem lisonjeada. Meu, eu fiquei parado aqui ouvindo você contar quanta coisa interessante, quanta coisa legal e que vai gerar notícia aí, vai se espalhar por esse Brasil, porque você é um fenômeno, você é uma coisa muito inspiradora para as pessoas. Quero te agradecer demais aqui o nosso Link Podcast. Eu que agradeço, esse nosso Lu. projeto que está começando aqui, a gente quer alcançar as pessoas, E vai. levando sempre uma conversa, um bate-papo legal.
Mas vai conseguir sim, eu tenho certeza, porque você faz bem o povo brasileiro, você é uma pessoa... Você entra nas casas, as pessoas aceitam porque realmente você faz bem. Você não só informa, né? Você serve, que é a nossa missão, né, amigo? E você faz isso muito bem. Muito, muito feliz de ter sua amizade e de você fazer parte da minha vida, porque o Gotino, gente, vocês não sabem, mas a primeira vez que eu vim pela Record, eu não era nem conhecida. Tu lembra disso? Sim. Eu fui na redação e ele... A gente não era conhecido, viu uma turma de Manaus para aprender, para conhecer o pessoal aqui da Record. E eu não era conhecida, ninguém sabia nem quem era eu. E ele foi uma pessoa que me tratou super bem, falou, fica aqui, fica à vontade, nos deu maior atenção. Ele é isso mesmo, viu? Fora das câmeras, ele essa pessoa. Mas quando ela entrou a primeira vez num link... Que ano você entrou na Record lá? Que ano? Eita, agora tu me pegou. 2007, 2008, 2009, você já estava? Já tava, então, tava. Eu entrei com 19 anos. Então, eu fazia o SP Record aqui e eu lembro uma vez que você entrou num link e todo mundo se encantou. Falou, opa, ela é demais. Porque a gente faz um jornalismo que a cobertura ao vivo... Desculpa, gente, não é porque nós estamos aqui. Mas o jornalismo ao vivo da Record é fora de série, é outra coisa. E para você segurar o ao vivo ali um tempão... não é fácil. E ela entrou e ela deu um show. Né? E aí a gente conversava, o Clóvis, tu falou assim, que show que é essa menina, ela arrebentou e tal. E como o programa era local, só podia entrar se era uma notícia realmente importante pro Brasil, de repercussão nacional. Então, foi o primeiro contato que eu tive com ela. Me recordo bem, a entrada dela assim, foi fascinante. Então, quero te agradecer de coração. Um beijo para você, para sua família. Foi muito legal. E... continue sempre cheia de vida aí, porque a gente curte demais você. Eu que agradeço, mano. Tamo junto sempre. Valeu. Viu? Deus abençoe a todos. Valeu, Link Podcast. gente. Não esqueça, hein? Sininho. Ativa o sininho, segue a gente, se inscreva no canal e comente aqui. Você curtiu a entrevista ou não? Quero ler todos os comentários aqui na sequência. Beijo grande. Só sim, hein? Tchau, tchau. Beijo.